O meu convidado hoje aqui no Sintonia, ele é cientista político, historiador, é professor em Paris, é o titular da Cátedra de História do Brasil na cidade de Paris 4, a Sorbonne. E curiosamente, isso eu vim descobrir agora na minha lição de casa, ele começou seus estudos universitários na UNB, aqui em Brasília. Foi. Quer dizer, você entrou na UNB, Luiz Felipe Alencastro, de Alencastro. Isso. Você entrou na UNB em 64, Isso. Que curso você fez aqui lá? Em fevereiro de 64 foi o vestibular. E tinha um curso que era Ciências Humanas, Instituto Central de Ciências Humanas, que no começo, eu não sei como é agora, a gente entrava num curso de formação geral de Ciências Humanas, fora o pessoal que ia fazer arquitetura ou que estava nas exatas. E a perspectiva que nós tínhamos naquela época, que nós estamos ainda no governo João Goulart, você entrou no governo João Goulart. Governo João Goulart, Darcy Ribeiro, que era o fundador da universidade, era o chefe da Casa Civil, era o homem mais poderoso era o Zé Dirceu na época áurea do poder do Jango. Então o Darcy tinha prometido e dito e anunciado que a UNB ia assumir as tarefas do Instituto Rio Branco, ia formar os diplomatas, ou ia ter um acesso direto e tal. E era isso, então, a minha perspectiva de alguns outros na época foi essa em 64. Mas aí você foi embora. Bom, aí veio o golpe. Aí veio o golpe, foi pânico geral, porque é preciso ter um pouco a ideia do que era Brasília. Na época a universidade tinha uns 200 estudantes, porque tinha havido vestibular um ano antes, era o segundo vestibular. E os professores, estavam ainda formando os cursos, a coisa estava se formando, houve um pânico geral, o pessoal mais comprometido foi embora imediatamente, inclusive os estrangeiros e tal, mais comprometido não, mas que se sentiria eventualmente mais ameaçado, digamos, porque não é comprometido de nada, foi embora. E houve uma eleição aí para a FEUB, a Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, e eu fui eleito nessa chapa, com o vice-diretor, era o Paulo Celestino, Paulo Vital Celestino, que foi morto depois. A equipe seguinte era dirigida pelo Onestino Guimarães, que foi também foi morto, presidente da UNE, que é nome de viaduto em São Paulo, inclusive. E é uma lembrança que eu tenho muito forte dos dois. Eu dediquei o meu livro O Trato dos Viventes aos dois e a Eleni Guariba, que também foram mortos. E aí naquele momento a ideia nossa, começaram aqueles IPMs. Teve um IPM da UNE, um IPM do Método Paulo Freire e um IPM da UNB. O IPM era inquérito policial militar, e a gente era chamado para depor. Ficou uma enrolação que não era ainda cadeia e que não era ainda tortura, mas que se anunciava mal sobre as pessoas experientes. Nessa época eu era até colaborador do Estadão, que era dirigido o Estadão pelo Fernando Pedreira, na época sucursal que eu conhecia, e eu cobria os processos no Supremo, e fiquei amigo do Hermes Lima, eu era amigo também do Evandro Lins e da família dele. E eles me disseram, olha, isso aqui não vai ser uma coisa de um ano, porque naquela época todo mundo estava... Porque você falou assim, não, em 65 vai ter eleição, aí o Juscelino ganha. Exatamente. Era um raciocínio corrente, digamos. Corrente. Inclusive dos governos estrangeiros, porque o De Gaulle vem aí aqui na UNB e em Brasília no fim de 64. É uma viagem que ele está fazendo pela América Latina. E os diplomatas e todo mundo que conversava naquela época estava persuadido que isso que você disse, voltava o Juscelino, a cidade era toda juscelinista,
E acabava aquele negócio, acho que até o Jango pensava isso. Uma vez falando em Paris, já no exílio, lá com o Celso Furtado, e gente mais próxima do Valdir Pires e essa gente que estava lá, e eles achavam que no fundo o Jango achava que passado o temporal o Juscelino ganhava e a coisa retomava. Bom, e eles disseram, isso vai acabar mal, vai ficar, veio para ficar, porque o Hermes Lima já tinha pego os dois, a ditadura de 30. O Hermes Lima tinha feito cadeia. Ele é personagem do Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere, não é, inclusive. E ele disse, vai para a França, vai estudar. Eu digo, eu quero, mas como? E eles aí conseguiram se aproximar da embaixada francesa, que tinha muitos contatos, e que esperava que um dia eles voltassem ao poder. E conseguiram uma bolsa para ir para a França, de graduação, que é uma coisa raríssima. Raríssima, difícil. Não existe. Conseguiram uma bolsa francesa para mim fazer a graduação lá. E eu fui fazer ciência política. Eu fui aí para Aix-en-Provence, que era um lugar mais calmo também. Com a bolsa francesa, que era uma bolsa curta, eu vivia melhor. E lá vi que tinha que estudar mais história também, porque ciência política só não dava conta do Brasil, tinha que saber mais coisas. E fiz as duas coisas, e depois fui para Paris, fiz o doutorado e bom. Uhum. E essa cátedra, que você é o titular dessa cátedra, quer dizer, eu sei que existem outras cátedras pelo mundo, acho que nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Onde o Brasil é o centro das atenções, mas parece que essa cátedra que você é o titular é uma cátedra que tem uma dimensão diferente. Isso. Além de ser única na França. Isso. E a França é um país que, tradicionalmente, também tem muito interesse pelo Brasil, tem uma relação muito forte, né? Quer dizer, e você, nessa cátedra de História do Brasil, você deve ter seus alunos, você deve formar, deve orientar, teses, coisas desse tipo, né? O que o Brasil, o que nessa área tua, na História do Brasil lá, o que o pessoal é interessado no Brasil? Qual é o interesse pelo Brasil? Ele se circunscreve a alguns assuntos ou é aberto e genérico? Bom, a questão das cátedras, que é um assunto interessante. Tem muitas cátedras, tem uma na Califórnia, tem uma em Washington, tem essa de Oxford, por exemplo. Esse tipo de cátedra, na realidade, é uma coisa para professor visitante, onde a universidade local, às vezes, só empresta o prédio, e vem um professor visitante daqui, que monta cursos e seminários. Conferência, seminário? Exato. Ele não está inserido na coisa do ensino. Ele não pode participar das decisões internas da universidade, ou de dirigir tese, mestrado, professor visitante. Quer dizer, ele orienta um pouco indiretamente. Há uma cátedra em Brown, nos Estados Unidos, na Universidade de Brown, onde o presidente Fernando Henrique é professor convidado também. Ele é outra coisa, mas tem uma lá que é ocupada pelo James Green, que era a cátedra de Skidmore. Essa é uma cátedra de História do Brasil mesmo, quer dizer, o sujeito dá aula da graduação até a pós-graduação, com mestrado no meio e tal, tem lá uma equipe de assistentes que trabalha com ele. A minha é igual. Então, só as duas que são cátedra mesmo vertical, onde você tem assistência. Às vezes eu trabalho com 4 monitores na Sorbonne, tem 4 assistentes, dependendo do semestre, porque tem uma turma que entra logo no segundo ano, garotada, que já tem a matéria, que aliás, ali não é bem Brasil, mas é os europeus fora da Europa, é o Atlântico, tem 170 alunos, né? Depois do segundo ano tem uma matéria só de História do Brasil mesmo, no terceiro ano mais exatamente. E aí, às vezes tem 50, 60 estudantes, eu trabalho com 2 assistentes, é um ano inteiro, a gente dá de 1500 a 1808 no primeiro semestre, 1808 até o final do século XIX e vai puxando. E pós? E após aí tem gente trabalhando desde coisas sobre a ditadura, o ano do Brasil na França, sim, que foi em 2005, tem uma moça que trabalhava na Comissão Brasileira e que deu um ponto de vista brasileiro. Então ela mostrando como foi o trabalho da Comissão Brasileira e o balanço que eles fizeram. Ela defendeu esse mestrado agora. E após então funciona, eu também, porque ficar só Brasil, você reduz
um pouco a oferta de, sobretudo, num lugar desses, onde as cátedras estão estruturadas há muito tempo. Essa Cátedra de História do Brasil foi criada em 88, eu sou o segundo titular. Quem foi o primeiro? O primeiro foi a professora Cássia Matoso, da Bahia, que estudou em Genebra, que é grega de origem. Ela foi a primeira titular. Eu sou o segundo, e para não misturar com a América Latina, o governo francês é que criou essa cátedra. Não tem um centavo do governo brasileiro, nem de Petrobras, de Globo, ou de sponsor, digamos, como é o do Banco Safra, como é o caso nas outras cátedras, principalmente essa de Oxford. Mas, vou te interromper, para a gente fazer um intervalinho aqui. Claro. Está na nossa conversa? Claro. Eu estou conversando hoje aqui com o cientista político e historiador Luiz Felipe Alencastro, aliás. A gente vai para o intervalo e volta já.